querido aluno, nós chegamos à revisão da nossa aula de número 7. Nós estamos encerrando a nossa matéria hoje, a disciplina Eclesiologia. Semana que vem é a nossa provinha. Estude principalmente pelas videoaulas e também pelo material que eu entreguei para vocês, tá certo? Mas normalmente eu faço as provas baseadas nos vídeos de revisão e em algumas marcações que eu cito para você sobre dentro dos livros, né? Os livros Manual da Igreja do Obreiro, Pacto e Comunhão, e agora nessa reta final o Futuro dos Batistas, tá certo, pessoal? A gente viu na semana passada a aula Perspectivas Futuras. Perspectivas para quê? Para nossa denominação, né? O que vai acontecer no futuro para nossa denominação? E hoje é a parte 2 dessa aula. Perspectivas Futuras, parte 2. Primeiro ponto da nossa aula. As experiências e tendências em curso. Né? Pessoal, experiências e tendências em curso. E experiências, vamos falar disso. O que são experiências? Experiências são eventos do passado. Então a gente viu na última aula do racha até a reconciliação da Convenção Batista Brasileira. Na verdade, a gente viu desde 1823 a chegada dos protestantes no Brasil, né? Mas eu quero me apegar a você de 1965 até o ano 2000, que foi do racha da Convenção Batista Brasileira, onde nasceu a Convenção Batista Nacional, até a reconciliação e agora a manutenção do diálogo entre as duas convenções. A gente viu ali, meus irmãos, que a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional produziram novos conceitos eclesiológicos para ambas denominações. O pastor Jonas destaca no seu livro O Futuro dos Batistas que a Convenção Batista Brasileira foi influenciada naquela época pelo pentecostalismo, pelo nascimento da Convenção Batista Nacional, mas queira ou não, com o passar do tempo, até chegar à reconciliação, a Convenção Batista Nacional também se deixou ser reinfluenciada pela Convenção Batista Brasileira. Então, aí estão as experiências, né? As experiências consistem nessa história, nos eventos históricos, desde o nosso nascimento. Eu penso que é desde o nascimento, lá com os separatistas ingleses, né? Com John Smith, com Thomas Harris. Mas aqui no Brasil, falando de Brasil, desde 1823, com a Constituição do Império, dando um pouco de liberdade para as igrejas protestantes no Brasil, até os dias atuais, se constrói a nossa identidade. Mas e as tendências em curso? O que a gente vai esperar para o futuro, né? O que esperar dos efeitos, principalmente dessa reconciliação da Convenção Batista Brasileira com a Convenção Batista Nacional? Eu digo para você, aprendizado mútuo, pessoal. Lá na página 122 do livro O Futuro dos Batistas, o pastor Jonas vai dizer assim, olha: diante desse quadro altamente exploratório de compreensão, interação e diálogo entre a maioria dos cristãos, incluindo tradicionais e pentecostais, vê-se completamente a tentativa de quebra de barreiras. Ou seja, hoje a gente está tentando quebrar as barreiras entre as denominações, entre todas as denominações. Eu citei para você na última aula que o pastor Carlito falou que a gente vive a era pós-denominacional. Eu não concordo. A gente tem os nossos princípios próprios, cada denominação tem os seus princípios próprios, mas a gente tem um diálogo maior, não é ecumenismo, tá, pessoal? Ecumenismo é uma outra coisa, uma reunificação, é diálogo, né? Às vezes, sendo possível, trabalhos juntos, né? Mas não é reunificação. Então, uma quebra de barreiras está acontecendo entre nós, cristãos evangélicos, para dar lugar comum a um novo modelo pragmático, bíblico-eclesiológico, ou pelo menos procurar uma abertura com diálogo crescente entre as denominações. Aí, olha, o pastor Jonas destaca, principalmente as que possuem o mesmo nome, mesma origem e mesmas raízes históricas, culturais, sociais, políticas, denominacionais e teológicos doutrinárias.
está falando da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Nacional. Somos igrejas com a mesma origem, não tem como fugir disso. Abre-se, portanto, porta para uma imersão mútua. Olha isso aqui, olha. Uma imersão mútua, como se as igrejas evangélicas do século XXI não tivessem mais o zelo de se degladiarem, né? Ou seja, a gente não vive mais em briga. Todavia, pudessem se reaproximar como partes do reino de Deus e formadoras do corpo de Cristo para juntos aprenderem e desenvolverem uma nova visão para esse momento, né? Então, o que a gente vai esperar do futuro, pessoal? Que a gente influencie um ao outro. A Convenção Batista Brasileira acabou sendo influenciada pela Convenção Batista Nacional, mas a Convenção Batista Nacional acabou influenciando a Convenção Batista Brasileira. O que aconteceu com a gente? Convenção Batista Brasileira. Lembra que eu falei com você que a gente não é uma denominação litúrgica, mas ficava beirando a liturgia por causa de escrever o culto no boletim, de ler o culto? Sempre a nossa ordem do culto acabava sendo lida, né? O que gerava ali uma semi-liturgia. O que nasce desses eventos, pessoal, é uma liturgia mais aberta. Hoje não tem como. A Igreja Batista no Brasil, ela tem uma liturgia, que eu expliquei para você que não é liturgia, né? Que liturgia é um termo técnico para culto pré-escrito e lido, mas o homem médio usa o termo liturgia para falar, para se referir à forma de culto. Então, vou usar o termo aqui do homem médio, tá? Hoje a liturgia cristã batista tradicional, ela é mais aberta, não tem como a gente dizer que não. Foi influência desses movimentos todos que aconteceram desde 1965 até o ano 2000. Temos menos partidarismo denominacional. Hoje a gente não vê aquela briga infindável pelas denominações. Amamos e defendemos a nossa denominação, mas temos uma tolerância, uma aceitação, um carinho por outras denominações. Haja vista, pessoal, o carinho que a gente tem hoje, por exemplo, por pastores como Augusto Nicodemos, né? É presbiteriano, a gente tem um carinho gigante por ele, é de outra denominação. A gente tem o Cláudio Duarte, que é batista, né? Se eu não me engano, acho que ele é batista, mas é da Convenção Batista Nacional. Temos o William Douglas, o guru dos concursos, que é muito amado, já foi da Convenção Batista Brasileira, agora está na Convenção Batista Nacional. Então a gente tem essa aceitação que antigamente não aceitava. Antigamente, imaginar um outro pastor de outra denominação pregando em púlpito nosso era impossível de se pensar. A era dos batistas landmartistas era impossível de se pensar. Então a gente tem hoje mais aceitação, mais compreensão. Hoje a gente aceita um pouco mais a diferença das doutrinas. Pensa comigo, antigamente se chegasse alguém nas igrejas nossas, tradicionais, e começasse a falar em língua, eu já vi acontecer. A pessoa era colocada para fora da igreja. Hoje a gente vai estranhar, a gente não fala, mas a gente vai respeitar, deixa a pessoa ali, ela está no culto pessoal dela, ninguém vai mandar ela se calar, por exemplo, né? Seria uma ignorância nossa, mas a gente não vai expulsar a pessoa do culto. Queira ou não, há uma tolerância maior, um entendimento maior sobre as diferenças doutrinárias. Há menos formalismo eclesiástico. A gente vê menos formalismo eclesiástico nas igrejas batistas hoje, passando pelas vestimentas. Antigamente o pastor era só de terno e gravata, né? Hoje a gente já tem a pastorada já se vestindo mais de forma um pouco informal. A gente vê nos templos, né? Os templos hoje, às vezes, tem um púlpito mais moderninho, às vezes retira o púlpito para um evento. Antigamente, pessoal, para você remover o púlpito para fazer um teatro na igreja, tinha que ter assembleia pedindo. Era muito sério. Então hoje a gente vê a quebra do formalismo, é fruto dessas mudanças que aconteceram ao longo dos anos, desde 1965 até os anos 2000, né? Enfim, o que mais, né? Aí eu deixo com você. O que mais? O que a gente pode esperar de tendências em curso aí para o futuro? Experiências e tendências em curso. O segundo ponto que nós vimos na nossa 7ª aula são valores e critérios para a renovação eclesiástica. Pessoal, esses eventos históricos, eles podem e trouxeram mudanças em nossa eclesiologia, mas nós precisamos ter cuidado, lembrando sempre o que eu disse na última aula,
que os valores, princípios não podem mudar. Valores, princípios são a mesma coisa, não podem mudar. Na verdade, os nossos valores, os nossos princípios é quem devem, guarda isso, nortear as mudanças. Guarda isso, vai cair na tua prova, hein? O que deve, vai cair exatamente assim. O que deve nortear as mudanças eclesiásticas contemporâneas na denominação. E aí você vai escrever lá assim, olha, os princípios, os valores. É isso que deve nortear a nossa denominação. Tô dando a resposta para você. É assim que vai cair. Se liga, hein? Nós precisamos saber usar os valores batistas para a gente estabelecer critérios sobre o que pode e o que não pode mudar. Beleza, pessoal? A gente vai estabelecer, repetindo, porque vai cair na prova. Para estabelecer critérios, para entender se algo pode ou não mudar, a gente vai usar como nível os valores, os princípios. Show de bola? Coisa muito linda? Posso seguir? Beleza, pessoal. Pastor Jonas, ele dá algumas dicas aí no livro Futuro dos Batistas sobre possíveis ou necessárias mudanças eclesiásticas, né? Uma vez que a gente está falando aí de renovação eclesiástica, começa lá na página 134, na página 135 do livro Futuro dos Batistas. Eu fiz uma lista, eu até mandei para você também lá no grupo um artigo da internet, do site do pastor, fazendo um resumo do livro. O livro é muito grande, né, pessoal? Vai da página 135 até a página 150, né? Muita coisa para a gente ver. Mas vamos lá. Na página 134 e 135, o pastor Jonas ele vai explicar que agora, havendo diálogo, havendo unidade entre a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional e até com outras denominações, vai haver uma contextualização ou uma recontextualização da eclesiologia batista no Brasil. E aí ele fala assim sobre um documento escrito pelo teólogo Schwarz. É difícil falar isso. Não sei falar russo, né? Mas é Schwarz. Ele tem um documento chamado 8 marcas de qualidade da igreja contemporânea, né? Coisas que a gente precisa mudar para atualizar a eclesiologia brasileira, principalmente a eclesiologia batista. Havendo essas 8 atualizações na eclesiologia, a gente vai ter uma eclesiologia contemporânea e produtiva, mas também santa e séria. O que, pessoal? Aí vai da página 135 até a 50 do livro, por isso que eu botei o artigo lá para você, porque o artigo é um resumo, né? Hoje a gente precisa de uma liderança capacitadora. Hoje a gente tem que ter isso em mente, o líder ele é um capacitador. A gente tem que ter ministérios orientados por dons, ou seja, multiministério. Antigamente, pessoal, era só o pastor. Se você é dos anos 90, o pastor fazia tudo, né? Hoje não, hoje a gente tem um multiministério, uma igreja saudável, é uma igreja neotestamentária. O Espírito Santo, ele termina de dar à luz à igreja distribuindo os dons. A igreja é uma construção histórica, vem desde o Velho Testamento. No Pentecostes ela nasce com a distribuição dos dons. E hoje a gente entende que a igreja deve funcionar com multiministérios. A gente vê que é espiritualidade contagiante, ou seja, a igreja tem que ser espiritual. Estruturas funcionais. A gente tem que começar a abrir mão daquilo que não funciona, pessoal, e investir naquilo que funciona. A gente tem muita estrutura denominacional. E aí eu falo de ministérios mesmo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade foi reformulado, né? Os embaixadores do rei foram reformulados porque chegaram num passo que estavam ali defasados. MCA foi reformulado ao ponto até de mudar de nome, né? A Mulher Cristã Missionária, hoje é MCM, antigamente era MCA. A gente tem que reestruturar, ter uma estrutura que funciona. A gente tem aquele modelo de EBD do professor ali com a revistinha. Na sua igreja é assim? O professor com a revistinha lendo, aí olha para os alunos falam alguma coisa, aí lê, olha para os alunos falam alguma coisa, e aí a EBD está esvaziando. Não, pessoal, a gente tem que investir em estruturas funcionais,
renovar, com o auxílio de um educador religioso, como a gente aprendeu lá atrás, um novo modelo de EBD, uma EBD criativa, né, com novos projetos, com uma nova roupagem, uma escola que funciona. A escola secular, ela se renova de tempos em tempos. Por que a EBD ficou parada no tempo? A EBD é a mãe da escola secular. A EBD não pode ficar parada no tempo, né? Culto inspirador, ou seja, os cultos têm que ser inspiradores, eles não podem ser cansativos, enfadonhos. Grupos multiplicadores, né? Hoje as igrejas que mais crescem são as igrejas que investem em grupos familiares, células, igrejas multiplicadoras, não sei como você chama, mas isso é muito bom para as igrejas atuais. Evangelização orientada para necessidades. Teologia da missão integral. Eu falei para você na última aula. O evangelho para todo homem e o homem todo. Guarda isso. Vai cair na tua prova, vai cair no seu concílio. O que é a teologia da missão integral? Você vai dizer, é proclamar levando o evangelho todo para todo homem e o homem todo. 8, pessoal. A igreja também deve ter relacionamentos marcados por amor fraternal. Antigamente a igreja se parecia com uma ditadura. Tudo era motivo para exclusão, para desligamento, para punição. Precisamos ser mais amorosos. Manter a disciplina, claro, né? A disciplina é um zelo pela saúde eclesiástica da igreja. Mas precisamos ser mais amorosos. Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Cristo, ele era amoroso, né? Precisamos ter uma recepção amorosa. A pessoa chega na recepção, ela é abraçada, ela se sente bem-vinda. Depois tem aquela consolidação, né? A pessoa visitou a igreja e depois ela recebe uma mensagem, uma ligação, né? um zap. Aí você vai ver que as mudanças, a tecnologia nos traz facilidades. Antigamente a gente falava de fonovisita, o cara visitou a sua igreja, você liga para ele. Hoje você manda um zap, faz uma chamada para ele, sei lá, né? Mas invista em relacionamentos marcados por amor fraternal. Beleza, pessoal? Seguindo um pouquinho, lá na página 151 do livro Futuro dos Batistas, a gente vê que agora há a abertura para um modelo eclesiológico contextualizado. E aí o pastor Jonas vai dizer, o início da jornada começou por iniciativa da própria UBLA e da ABM, da Aliança Batista Mundial. A UBLA é a União Batista Latino-Americana, né? Sendo que os protagonistas da história foram participantes de ambas as denominações. Está falando da Convenção Batista Brasileira e Nacional. Acreditam-se que a IBL e outras igrejas contemporâneas e contextualizadas da CBB estiveram também presentes, tais como a PIB de Curitiba, a PIB de João Pessoa, a PIB do Rio de Janeiro, a PIB de Niterói, Batista do Povo do pastor Enéas Tognini. Também estiveram presentes nesse inesquecível congresso os pastores Nilson Amaral Fanini, Fausto de Aguiar Vasconcelos, da Primeira do Rio. O que o pastor Jonas está falando aqui, pessoal, é que aqui houve, na nossa denominação, a abertura nesse congresso aqui, pessoal, onde reuniu essas lideranças que participaram do racha lá em 1965. E aqui houve a reconciliação. Os caras que dividiram foram os mesmos caras que nos reaproximaram. Isso é muito bacana. Isso é coisa que vem de Deus. Nos lembra nos lembra Paulo brigando com João Marcos e depois se reconciliando. Reconciliação é algo que vem de Deus. O pastor Jonas vem dizer que aqui há uma abertura agora para um modelo eclesiológico contextualizado. Nessa paz que foi estabelecida aqui pelas nossas convenções, há uma abertura hoje para uma atualização da nossa eclesiologia, uma eclesiologia menos formal, né, menos engessada, porque a gente precisa avançar, guardando os princípios, guardando os valores, mas precisamos nos renovar, como a igreja vem se renovando constantemente. A mudança ela começa lá em 1965, com o racha das convenções, e tornou-se então mais aceitável, né, em 2000, na Convenção de Niterói. Mudanças que a gente precisa considerar, que a gente precisa analisar, né, com muita sabedoria para poder praticá-las também. Mudanças podem ser boas, desde que feitas com critérios baseados em valores. Guarda isso, vai cair na tua prova. Mudanças são boas, desde que
baseadas em critérios apoiados em valores. Chegamos ao terceiro e último ponto, pessoal, é o final da nossa disciplina. E o terceiro ponto era o triunfo da Igreja de Cristo. E aí eu recomendei para você ler o Salmo 68, eu não vou ler porque ele é muito grande, né, que é só uma revisão. Leia o Salmo 68, ele é conhecido como o Salmo do Triunfo. E aí você vai ver que alguns teólogos, como Champlin, por exemplo, eles entendem que aqui o triunfo é o triunfo de Israel, e Israel é a igreja. Ela é uma construção histórica, pessoal. Então, quando aqui Davi está falando do triunfo de Israel, ele está falando do triunfo da igreja. O Champlin, ele nos explica sobre isso, né? Então, há um triunfo para a igreja profetizado no Velho Testamento. Depois, Jesus profetiza o triunfo da igreja em Mateus, no capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E depois João nos dá uma visão escatológica, uma profecia também do triunfo da igreja em Apocalipse 21, nos versículos 9, 10, 22, 24 e 27. O que eu quero dizer é o seguinte: o triunfo da igreja está garantido aqui e no céu. A igreja vai triunfar aqui e no céu. Temos profecias para cá, com Davi, né, no Salmo do Triunfo. Temos profecias para lá, com Jesus e com João. Porém, meus irmãos, qual é a igreja que vai triunfar? Guarda isso para a gente finalizar. A igreja que vai triunfar é a igreja que guarda uma sã, uma saudável eclesiologia. A eclesiologia vai guiar o nosso modo de ser igreja. E a igreja que vai triunfar é a verdadeira igreja. É a igreja que leva a sério valores, princípios e normas. A sã eclesiologia que nos mantém no caminho que Deus espera da igreja. Beleza, pessoal? Assim a gente termina a nossa disciplina. Foi um prazer muito grande caminhar com vocês. A gente vai continuar caminhando em outras disciplinas, não é? Mas beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Eu espero que você vá muito bem no seu concílio quando chegar a hora, porque a eclesiologia vai estar lá, viu? E quando você estiver pastoreando, a eclesiologia vai estar lá também. Eu deixo para você, com muito carinho, um legado. Utilize no ministério, de um lado, a Bíblia, porque ela vai nortear o seu ministério. Mas nas questões administrativas, são aquelas questões que a Bíblia não trabalha, ela nos dá luz, nos ensina, mas ela não nos ensina a fazer uma ata, não nos ensina a fazer um movimento de membro. Eu deixo a você aí no grupo o Manual da Igreja do Obreiro, o Manual Eclesiológico Batista, que vai te ajudar muito no seu pastoreio. Não tenho dúvida nenhuma. Esse livro, esse manual, se você puder, compra até o mais atual. Agora na editora Convicção, né? Esse aí é da Juerp, mas agora na editora Convicção, compra. Vai ser muito útil para você no dia a dia, quando você menos esperar, você vai precisar para resolver algum assunto eclesiástico no seu ministério pastoral. Beijo no coração, fica com Deus. A gente vai se vendo nas nossas aulas presenciais e de revisão agora de outras matérias.